muita gente fica muito apegada a essa questão ambiental e ecológica, só que daí não vende, ou se vende não tem margem, aí a pessoa não tem margem, daí ela não consegue pagar as próprias contas. O que eu posso falar para vocês é que sustentabilidade não é o que vende. Eu sou Andressa Rando Favorito e esse é o Pod Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia! Tudo bem? Estamos aqui no nosso terceiro episódio. Sejam bem-vindos ao Pod Moda. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial no nosso terceiro episódio, aqui nosso episódio número 003 do Pod Moda, que é o seu podcast para você ter um negócio de moda lucrativo. Eu sou a Andressa Rando Favorito, como vocês sabem, estou aqui acompanhada da Alana. Eu sou a Alana da equipe Moda de Sucesso. E eu tô aqui também com a Marina Abdala, hoje no nosso terceiro episódio, que eu trouxe uma convidada mais que especial, pessoal. Vou contar um pouco mais de como eu conheci a Marina, por que eu convidei ela para estar aqui hoje com vocês, porque a Marina é fundadora da marca Revival, uma marca que vocês devem me ver sempre usando os produtos dela. Se vocês não conhecem por me ver sempre falando dela, dessa marca já há muitos anos, mas também hoje a gente vai conhecer um pouco mais a trajetória dela para inspirar você que tem uma marca ou uma loja e que quer ultrapassar essa barreira dos 30 mil de vendas por mês e muito mais do que isso. A Marina vai falar de vários pilares fundamentais aqui de uma marca de valor com a marca de moda dela sustentável, que vende exclusivamente online, com algumas pitadas aí de vendas offline. Também a gente vai falar sobre todos esses aspectos aqui hoje. Bom, vou começar falando um pouquinho aqui sobre você, mas daí já vou passar para você se apresentar melhor, mas a Marina é a Marina Abdala, ela é engenheira de produção, né, de formação aqui pela PUC do Paraná, apaixonada por moda e ex-consumidora impulsiva de fast fashion assumida. Ela estudou moda, daí ela vai falar um pouco mais sobre essa virada dela, né, de engenheira de produção para a moda, tanto no Centro Europeu quanto na St. Martin's College of Art and Design, em Londres, e passou, né, na sua carreira aí pela Renault, aqui na Renault de carros, né, correto? Então, porque tem Renault de algumas empresas, que para quem está escutando e não está lendo o nome, né, e pela gerência de vários negócios de família, e ela resolveu fundar, então, a Revival, tá? A Revival veio desse sonho de fazer a diferença no mercado da moda e produzir roupas versáteis, duráveis e cheias de cuidados para quem usa e para quem produz. A Revival, gente, é uma marca que acredita que o comportamento de consumo não pode ser descontrolado e tem uma comunicação focada na autoestima da mulher. Todos têm o direito de se sentir bem com seus corpos na roupa que estão usando. E aqui a gente fala de vários temas, que vai dar pano para várias mangas aqui, que tem todo esse ambiente da moda sustentável e também de um negócio de sucesso e também de um branding forte e também de como fazer isso acontecer na prática. Então, esse episódio promete explorar vários assuntos que você sempre quis perguntar e nunca teve coragem. Então, sejam bem-vindos. Quem está ao vivo pode já ir deixando as suas dúvidas aí no chat. Se você está escutando esse episódio aí na sua plataforma de áudio do seu podcast ou vendo esse replay aqui no nosso canal do YouTube, que é o Pod Moda, com o Andressa Rando Favorito, pode comentar nesse comentário ou postar aí nas suas redes sociais um print de você escutando esse episódio com dúvidas que eu vou responder pelo direct também. Mas agora eu vou passar a bola aqui para a Marina, se apresente para a nossa audiência. Marina, seja bem-vinda ao Pod Moda, nosso terceiro episódio. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. A minha trajetória, ela se cruza muito com a da Andressa. Então, ela já me ajudou várias e várias vezes nessa trajetória, acompanhou várias transformações da marca, e vocês vão ver que isso aqui também é novidade para mim, mas eu tô aqui para realmente ajudar outras mulheres e homens empreendedores que queiram que sonham, né, em fazer um negócio dentro da moda, e a gente está aqui para se ajudar. Então, estou à disposição aí nos comentários, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai respondendo aqui também. Vamos começar contando um pouco mais sobre você, né, Mari? Você falou aqui na tua introdução que você passou aqui pra gente, preparação para o nosso episódio, que você era uma consumidora, né, ávida aí de fast fashion. Você trabalhava com engenharia de produção, que é muito interessante, que para quem não sabe é uma habilidade muito importante para a indústria da moda também, né? E certamente ela aplica isso hoje, vocês já vão entender como, né? Mas como que deu essa virada de chave
e que você se envolveu com a moda, e aonde que talvez você sente que essa sua consciência foi diferente de outras pessoas que talvez sempre trabalharam com moda, por exemplo. Legal. Então, na verdade, eu sempre gostei de moda, muito, muito, muito. Gostava de consumir, gostava de ver, mas eu não considerava como uma possibilidade de trabalho. Então, quando você vai escolher, né, a sua carreira, eu estava na dúvida entre várias coisas, e a gente é muito novinho quando a gente escolhe. Eu resolvi fazer um curso que era mais genérico, que é a engenharia de produção, que é a engenharia da generalidade, né? Ela me deu várias perspectivas diferentes dentro do ramo de fabricação, de gestão. E eu sempre trabalhei durante toda a faculdade, entrei na Renault logo no segundo ano. Para mim foi super importante, porque é totalmente diferente você aprender e você aplicar, mesmo na engenharia, né? Que tem uma história, mas está sempre se modificando. E aí eu comecei a trabalhar na Renault. No último ano da faculdade, eu entrei para um negócio da família, para uns negócios da família, que fazia piso de borracha. Então, o meu background é totalmente de indústria, é bem diferente. Piso de borracha. Piso de borracha, é bem técnico, era uma área de segurança também. E os meus pais tinham uma outra empresa de reciclagem de borracha. Então, aí vem um pouquinho do meu background de sustentabilidade, uma indústria que tenha propósito e tudo mais. E sempre gostei de moda, e quando eu me formei, eu falei, cara, sobrou muito tempo, porque eu estudava à noite, sempre estudei, trabalhei o dia inteiro. Eu falei, quer saber, acho que eu vou começar a fazer um curso por hobby. Aí eu fui para o Centro Europeu, que foi quando eu conheci uma boa parte das meninas aqui do nosso meio, e fiz o curso, comecei a me envolver mais com o mercado de moda, e eu falei, tem muito problema aqui. Fiquei meio assustada, né? E eu era aquela consumidora descontrolada mesmo, ia todo mês lá na Fast Fashion, comprava um monte de coisa, novidade. E aí eu falei, cara, eu tô financiando isso. Para mim foi um grande baque. Sim. Eu fiquei 1 ano sem comprar nada, assim, buguei. Porque eu falei, não tem como eu financiar isso aqui, achar que tá tudo bem. Me sentia responsável por aquilo, né? Sim. E aí comecei a pesquisar cada vez mais, principalmente pelo sistema de fabricação. Então via problemas de sustentabilidade, problema social, a questão até a complexidade ali do sistema de moda, que conforme foi sendo globalizado, a gente achava que ia favorecer países subdesenvolvidos e acabou oprimindo, né? Porque surgiam aqueles leilões lá de quantidades enormes de peça, pouquíssimo controle de como é que era a cadeia produtiva, e aí uma série de problemas nisso, né? E aí comecei a procurar, como consumidora, quem gosta muito de moda, marcas que fossem conscientes, tivessem responsabilidade social ou responsabilidade, né, com relação ao meio ambiente. E aí comecei a me deparar com muita marca que tinham essas pegadas, mas que era muito ripongo, muito alternativo, um negócio que não era o meu estilo. Eu falei, eu não vou mudar meu estilo só por isso, né? E aí encontrei algumas marcas lá fora que foram referências para mim. Uma delas é a Reformation, a outra é a Patagônia, que eu conseguia ver que eles estavam usando todo o desenvolvimento que a gente tinha tido em questão de tecnologia, em questão industrial, mas para promover sustentabilidade, né? Porque as marcas, elas retrocediam muito no modelo de fabricação. Então, a Andressa conhece muito desse ramo, via assim, quem vai para o meio mais sustentável, fala, não, então voltar a fazer só algodão orgânico, pigmentação natural aqui no fundo de casa, com cebola, e aí é um negócio que não dura, que na lavagem sai, você tem que lavar a mão. E eu falava, gente, não é possível que tem tanta tecnologia e a gente não consiga usar a tecnologia para promover a moda. Acabou que culminou num momento muito divino, que eu falo assim, porque foi certinho a venda da empresa que eu tocava com a minha irmã. E a minha irmã estava grávida, meus pais já também não queriam mais reassumir a empresa, eu também já estava sonhando com moda, já tinha feito curso em Londres, já tinha pesquisado um monte de coisa, via que tinha oportunidade no mercado para a gente fazer alguma coisa nesse sentido. E aí vendemos a empresa, foi o momento que eu comecei a Revival. Que ano foi? Foi em 2019 que eu comecei a Revival. Foi logo quando a gente se conheceu, então. Foi. Tava bem no comecinho. Bem neném. Nossa, olha só, que legal. Não, e eu acompanho a Marina realmente dessa época, e gosto muito do trabalho dela justamente por isso, porque eu acho que, vou falar um pouco sobre mim, né, essa questão da sustentabilidade, onde em 2019 eu estava muito envolvida com isso, né, na parte acadêmica do meu mestrado e dando aula sobre o assunto. E o que a gente, né, para quem é um tema sai um pouco, né, a gente sempre fala muito da venda, da lucratividade, da produção, né, porque a lucratividade está muito atrelada à sua forma de produção. Total. Então você, como engenheiro de produção,
sabe, né? Se a gente tiver boas eficiências ali, você não precisa né, acabar com o produto para ele ficar mais barato, você não precisa pagar menos as pessoas, pode ser mais inteligente na forma que é feito, né? E então primeiro falando de sustentabilidade, né? No meu canal principal do YouTube, pessoal, para quem está assistindo aqui, tem uma playlist toda lá de vídeos com tema de sustentabilidade, né? Que é algo mais da minha área, mais acadêmica, científica, de artigos que eu escrevi, etc. E que é uma coisa complementar. Então, o que a gente deve pensar é que uma coisa não está separada da outra, né? Então, o que eu concluo de todos esses anos de pesquisa? Né? Primeira coisa, né? Só para assim, a gente dá uma introdução mais simples, senão aqui vai 3 episódios, né? A gente vai conversar. Mas sustentabilidade, né? A gente pode pensar em 3 pilares principais, para ficar mais fácil, né, da gente entender. Então, para algo ser sustentável, ele tem que ser sustentável ambientalmente, que é o que as pessoas se apegam bastante, né? Essa questão ecológica, né? Segunda, socialmente, que a gente vai falar bastante. A Marina tem um trabalho muito legal nessa parte também. E economicamente. Então, se a pessoa tem uma ideia de uma marca sustentável, como a Marina falou, vai pensar lá que vai tingir com cebola, que nada contra, tá? Inclusive, meu vestido de noiva era tingido com cebola e chá, né? Que foi algo artesanal. Mas é um vestido de noiva, né? Que eu nunca mais usei, etc. Sim. É diferente num produto como o da Marina, que se você me encontrar um dia na rua, uns 90% de chance que eu vou estar usando alguma peça da Revival, assim, né? Que eu não saio de dentro, é tipo uniforme. Assim, né? Só não é uniforme porque é uma de cada cor, né? Assim, que realmente é um produto sensacional, a gente já vai falar sobre isso, né? Então, o que acontece? Muita gente fica muito apegada a essa questão ambiental e ecológica, só que daí não vende, ou se vende, não tem margem, aí a pessoa não tem margem, daí ela não consegue pagar as próprias contas, ela não consegue pagar um funcionário, ela não consegue reinvestir, ela não consegue pagar prestadores de serviço e tal, ela tá sempre devendo, ela tá sempre vendendo almoço para pagar a janta, isso não é sustentável, a gente vive num mundo que precisa de dinheiro como moeda de troca, então os negócios têm que ser sustentáveis economicamente, isso eu falo bastante no meu canal, né, que é um grande propósito meu, realmente, para que a gente possa, né, fazer isso. E alguns temas que vieram muito, que me trouxeram essa reflexão como você, né, nessa época, era essa questão. Primeiro, eu tenho pessoas muito conscientes, né? Por exemplo, eu na minha vida pessoal faço muitas escolhas assim, inclusive da minha família, e a minha filha, ela estuda numa escola, né? Para quem conhece de pedagogia Waldorf, etc. Então, a gente tem muitos amigos que vivem em casas sustentáveis, elas têm autossustentáveis, né? Elas criam galinha e plantam a própria comida e agricultura familiar, etc. Né? Então, assim, são pessoas que buscam essa sustentabilidade na própria família 100%. Tipo assim, eu não preciso nem do trator vir trazer aqui, né, a minha própria semente eles fazem, né? Então, isso é muito bacana, né? Mas a gente tem outros lados, né, disso, porque a gente tem essa questão de, ok, mas você também não está fazendo muita geração de troca financeira, né? Então você fica ali naquele seu universo, e você não tem uma troca, inclusive, criativa, né? Que quando a gente fala de moda, isso acaba limitando muito, como você falou, as pessoas usam moda, primeiramente, porque elas querem se expressar, porque elas querem conforto, porque elas precisam de uma determinada tecnologia. Eu trabalhei muitos anos com sutiãs, por exemplo, né? A gente precisa de elástico, eu não consigo fazer tudo com algodão orgânico, com lã, né? Então, com a seda, legal. Eu preciso de algumas coisas de tecnologia para me dar conforto, para me dar sustentação. Nem todo mundo pode lavar tudo à mão, como você falou, né? Então, enfim, uma série de questões que vêm à tona. E quando a gente vê as marcas mais artesanais nessa pegada, que fazem produtos muito legais, elas não estão compatíveis, muitas vezes, com a vida moderna, que a gente vê aqui, como a Marina traz, isso que eu gosto muito do trabalho dela, a tecnologia está aí para nos servir, né? Então, o meu mestrado é em tecnologia e sociedade, como que a tecnologia ajuda a sociedade, não destrói ela, né? E a gente vê grandes redes, grandes varejistas, grandes marcas que já foram grandes vilões, né? Aí vem Nike, Zara, etc., né? E que são os maiores varejistas do mundo, as maiores marcas do mundo, que têm dinheiro hoje para serem grandes financiadores dessa tecnologia, que deve ser o futuro, ou seja,
captar plástico do mar para fazer fio. Poxa, poliéster é plástico. Então, por que a gente tem que produzir novo plástico? Já tem um monte de plástico. Maravilha. Quem que financiou isso? A Adidas, a Nike, a própria Renault, né, tem um projeto muito legal. Então, se a gente tem dinheiro, a gente consegue financiar desenvolvimento tecnológico e científico também. Então, a gente precisa pensar que a gente precisa trabalhar com essas 3 frentes para sair um pouco do ripongo, né, que eu adoro que a Marina falou aí, que são produtos que são inviáveis para a maioria das pessoas, né? Então, assim, se a gente consegue casar isso, né, com o dia a dia, é aqui que a gente tem que chegar. Só que tem uma outra coisa que você trouxe ali, né, que foi desse seu impacto, que eu só quero trazer, e isso eu gosto de trazer não para deixar todo mundo se sentindo mal e culpado, que é a questão quando a gente sabe como funciona a indústria, né? Todo mundo que está ouvindo a gente aqui sabe, né? Já foi lá no Brás, já foi no Bom Retiro, já foi no Agreste Pernambucano, já comprou numa confecção, ou compra tecido, você não sabe nem de onde que vem e você não sabe, às vezes, como é que é essa cadeia, né? E a gente está inserida nela, e eu trabalhei em várias empresas grandes, onde a gente faz o máximo de controle, mas ela é tão comprida, essa cadeia, que é tão difícil de você saber se, tá bom, eu sei de onde que veio esse tecido e tal, mas eu sei de onde veio o fio, eu sei o filamento de onde que veio, né? Como é que foi esse transporte até aqui? Que até isso entra. Se veio de avião, de caminhão, tal. De onde que veio a matéria-prima, né? De onde que veio a matéria-prima. Então, aonde que eu cheguei, tá? De conclusão, pra gente não querer se cortar os pulsos, acabar com esse negócio de moda e todo mundo viver com um saco de arroz aqui pro resto da vida, tá? Não existe nada 100% sustentável, né? Acho que até depois eu quero ouvir, assim, o que foi pra você, assim, pra você dormir de noite, as suas conclusões quanto a isso. Não existe, né? Na verdade, eu tenho um colega acadêmico que ele fala, pra você ser 100% sustentável, você tem que não ter filho. Porque, na verdade, humanos são insustentáveis, são poluentes. Exato, né? exato. Então, quanto menos humano, melhor, né? Então, mas a gente está aqui, a gente está se reproduzindo, é como se a gente fosse uma praga, realmente, né? Então, que a gente seja uma praga que contribui, né, para alguma coisa. Então, nada vai ser 100% sustentável, a gente pode fazer escolhas mais inteligentes, e como que eu segui o meu trabalho a partir dessa consciência, porque eu até anotei aqui uma anotação do que você falou. Quem está ouvindo, muita gente sabe disso, se sente mal, mas a gente não sabe como mudar. E aí fica aquela coisa da normalização da precariedade, sabe? Quando a gente fala da normalização da violência, a gente tipo, pois é, morreu mais um. Não é ok, alguém morreu, né? E essa precariedade também não é ok, mas acontece tanto que a gente normaliza. Então, as escolhas que a gente faz. Então, eu fiquei com essa. A gente faz algumas escolhas. Qual é a minha preferência que eu sempre dou para os meus alunos? Busque fazer o máximo local, porque daí você já está, pelo menos, economizando o CO2, né, do transporte das matérias-primas, você está gerando empregos, oportunidades, prestações de serviços e circulando dinheiro na sua região, né, então você prosperando, mesmo que você venda alguma coisa, você usa, a mulher que comprou uma roupa sua, ela vai usar, ela está comprando de você, em vez de comprar lá de algum outro lugar, está circulando dinheiro no Brasil, está pagando impostos no Brasil, isso tudo gostaríamos que reverta, né, que vai reverter em alguma coisa legal, e ao máximo tentar buscar algo durável, que é onde eu chego na Revival. Exato. O que você acha, Marina? Como que você dorme de noite sabendo disso? Quais são as suas conclusões para o pessoal dormir de noite também, assim? É isso mesmo. Eu acho que primeiro que cada um tem que ter noção da sua... Eu falo que é seu nível de privilégio. Eu me sinto muito privilegiada em poder ser mulher na época onde a gente vive agora, porque eu posso criar um negócio, eu posso estudar. Então, tem uma série de coisas dentro da minha criação, dentro do jeito, as oportunidades que eu tive. Então, eu entendo o meu nível de privilégio e eu sinto uma responsabilidade com relação a isso. Mas tem que ser algo meio... Ela não é linda, gente? Eu falei pra vocês que ela é incrível. Mas acho que tem que ser algo leve, né? Porque cada um tem um limite, né? Então, tem gente que já está tentando administrar uma educação de um filho, tentando, às vezes, ter uma alimentação equilibrada, ou tem dificuldade com relação à saúde, já não consegue mais, tipo, pesquisar para saber onde vai comprar a roupa, para daí ficar em paz. Então, eu não gosto de usar a comunicação dentro da nossa marca, né? Que seja opressiva, que traga mais um peso. Veja só, vocês, tá? Comprando na Zara, seu malvadão. Exato. Então, eu não gosto de falar isso, mas sempre quando eu posso também dar essas dicas que a Andressa falou que são sensacionais,
são pequenos insights que às vezes a gente consegue fazer. Então, comprar mais local, ou parar para pensar, estou precisando disso? Isso aqui vai durar. E aí, com relação à sustentabilidade, o pilar, né? O que sustenta o pilar da sustentabilidade para a gente é a questão da qualidade. Então, a gente baseia muito do que a gente vai fazer de qualidade e sustentabilidade, porque, assim, a gente tem um material que é biodegradável, super tecnológico, tem uma série de praticidades, antiodor permanente, não precisa passar, não faz bolinha, não perde a cor. E é tudo verdade, não tá só na propaganda, é isso mesmo. Ela é cliente. Desde 2019, você vai me ver andando na rua com esses produtos sem bolinha, que não tem cheiro, são maravilhosos. Então passa, porque também, gente, passar roupa... Não, gente, 2023, como é que é? 2023 não dá. Não trabalhamos com essa atividade. Não temos tempo para isso, né? Não. Exato. Mas acho que você tem que pensar na questão de qualidade e durabilidade mesmo, porque quando eu comecei a consumir coisas sustentáveis, tipo, às vezes é um negócio super legal, social, com algodão orgânico, daí eu usava, lavava, daí começava a deformar, daí eu falava, cara, mas não está justificando o uso de recursos, mesmo que sejam naturais, tipo água, cebola, não justifica, porque o negócio não dura. Sim. Então, a gente pensou muito no material que tivesse esse viés de sustentabilidade, então ele é biodegradável. Se tudo é errado, ele é biodegradável, é isso que eu falo. Sim. Porque não é para ser jogado no lixo, porque em condição de aterro ele decompõe em 2 anos. Mas não é para ser jogado no lixo, é para voltar para a gente, inclusive na nossa peça tem um QR Code que você devolve para a gente, e a gente dá a destinação correta, porque você pode fazer, hoje a gente não consegue fazer exatamente a mesma peça, mas a gente consegue fazer outro tipo de tecido, aplicação para solado, tem outras destinações que a gente pode fazer. Então, mas a durabilidade dele é muito importante na questão da sustentabilidade, porque vai justificar o uso de químicos ou água ou o que seja natural para você conseguir ter um material bom, né? E que seja confortável. Então, basicamente isso. Para a gente dormir bem à noite, a gente tem que meio que pesar todas as possibilidades e falar, tá, acho que esse aqui é o melhor caminho, esse equilíbrio. E isso, assim, vai muito... eu nunca sei se é ao encontro de encontro, né? Eu fico assim, qual dos dois que é? Mas, assim, isso combina muito, vamos dizer assim, com algo que eu sempre... que é o que eu amo da moda. E que eu falei com a Marina aqui, que acho que seria o foco, né, na nossa conversa aqui hoje. O pessoal já quer saber mais sobre seus produtos, já vamos mostrar. E a Marina vai explicar tudo aqui. Que eu sempre acredito, eu gosto de produto, né? Então, assim, eu não sou muito ligada em tendência e tal, não porque eu não gosto delas, meu negócio é produto. Você quer me ver feliz, eu fazendo produto, provando, ficou bom, fazendo prova e tal. Por quê? Eu acho que um produto bom, ele já faz isso. Então, por exemplo, eu compro na Zara, por exemplo. Meu nome é Andressa, é ano favorito, eu compro na Zara. Mas eu fui nas fábricas da Zara, em 2019, inclusive, eu fiz uma pesquisa de campo lá em Portugal e na Espanha. Conheço os fornecedores da Zara, sei o trabalho que eles fizeram, grupo Inditex, desde os escândalos, foram lá atrás, lá antes de 2010, e que daí ficou esse estigma todo, toda a evolução que eles fizeram. Mas eu não estou aqui para defender a Zara, estou aqui para defender que, como a Marina falou, entre eu, por exemplo, comprar uma roupa para minha filha, tá? Hoje a gente mora num condomíniozinho aqui de casas, né? A Mari está aqui, inclusive, né? Vai conhecer os cachorros dos vizinhos. E, assim, tem várias crianças, né? E, gente, a gente quase não compra roupa. Então, assim, não serve mais para minha filha, passa para a menina que tem 4 aqui, do lado. E a irmã dela tem 10. Daí ela passa para minha filha que tem 7. Daí a minha filha repassa aquela roupa. E sabem quais que repassam as 3, 4 crianças? As da Zara, as da Gap, várias brasileiras também, Brandilha, etc. Então a gente compra, né, o que precisa ser comprar. Decathlon, né, a favorita da escola da minha filha, porque lama, né, barro, tudo, então eles vão com roupa de montanhismo, né. Na escola também a gente tem um grupo que se troca as roupas, não serve mais, alguém vai te dar e você vai dar para alguém. Então nessa a gente raramente compra roupa para as crianças. Exato. Agora, aquela blusinha artesanal que comprou na feirinha, eu não consigo passar para frente, porque rasgou, porque fez furo, porque tá com bolinha, porque não esquenta a criança, porque fica torta, porque é desconfortável, porque pinica. Então, quando a gente tem um produto bom, eu sempre brinco, né, nessas palestras de sustentabilidade, né, tem aqueles aterros de roupa, né, e eu ponho aquele slide e falo assim, procure a jaquetinha da Chanel dos anos 50. Você não vai achar. Não vai estar lá. Ela existe ainda, tem gente usando ela em 2023, produzida lá em 1950. Agora,
você vai achar um monte de produto ruim, produto que não veste bem, produto que de poliéster ruim, que fica estático, que gruda no teu corpo, que dá cheiro, que fica torta, que marca o bumbum, que você fica sentindo feio. Esses produtos ruins eu não quero que vocês produzam e nem comprem, tanto porque não é comercial, como não te dá valor de marca, como vira lixo. Ninguém consegue nem usar uma vez, você não consegue nem vender. Hoje, quando a gente tem a troque, né, que inclusive a Luana já foi aqui, já veio, já participou aqui do canal, vamos chamar ela novamente, que o Pode Moda, a fundadora, né, do maior brechó online do Brasil, a Troque, a Enjoei, etc. Quais são os produtos que vendem lá? Produto bom, exato, de marca boa, que veste bem, que foi pensado, não é um negócio que foi feito ali, tipo, de qualquer jeito, que fica ruim, que ninguém usa. Então é aqui que a gente quer chegar. Como é a Revival? Assim, fale sobre o seu produto, sobre o seu filho. Vamos falar. Mas eu queria fazer um adendo com relação a fazer produto bom, né? O pessoal nos questiona com relação ao preço da nossa peça, que vai muito da questão de perspectiva. Eu acho barato, porque, como diz meu pai, caro é aquilo que não vale. Né? Então, a gente trabalha muito em cima de um preço que seja justo. A gente, tipo, remunera bem a cadeia produtiva, a gente cuida das meninas como se fosse família, a gente pensa muito na questão do produto a longo prazo, e aí viabiliza, às vezes, aquele second hand, entendeu? Exato. Que é o que a Andressa falou. Então, é melhor que você faça um produto bom, que a pessoa, às vezes, ela tem que parar assim, putz, vou investir, ela até encara aquilo como investimento. Por Pensa exemplo, antes de comprar. Né? Exato. Quem compra, por exemplo, um casaquinho da Chanel, ela, tipo, tá fazendo investimento, né? Aquilo não perde valor, se é bem cuidado. Então, a gente pensa muito na roupa também, essa questão de investimento, e até na mudança do comportamento de consumo. Então, a gente faz com que a cliente participe da montagem da peça dela, ela se sente participante daquilo, a gente aproxima a cliente também do sistema de fabricação, porque a gente fala muito ali do nosso ateliê, da nossa forma de fabricar, e aí também a pessoa, ela se sente, tipo, investindo naquela peça, aquela peça representa ela, então essa ressignificação também com relação às roupas, porque acontece muito também esse consumo, né, tipo, desenfreado, ou até por impulso, é por causa de um modelo quase que emocional. Compra sem pensar, né? Compra sem pensar. Toma aí. Exato. Whatever. Mas de um sistema de moda que começou a, tipo, a priorizar tanto o lucro e volume, que daí você descartou uma série de coisas e aí gerou um consumo de moda que eu acho muito doentio. Sim, né? Até psicologicamente. Psicologicamente, opressor. Sim. Eu me lembro, isso também acho muito interessante para trazer de volta, né, como o mundo tem mudado. Você estudou na Sem Martins, né, que é uma faculdade junto da minha universidade também. E eu tinha um professor, aliás, eu tinha um crush, assim, que ele era um dos homens mais inteligentes, assim, que eu já conheci, Adam Briggs. E ele era nosso professor de estudos culturais, né? E naquela época, acho que era 2002, talvez, o supermercado Tesco, né, que é uma grande rede, tipo Walmart, assim, eles tinham lançado uma calça, isso sem considerar a inflação, né, gente, tipo, ainda seria ridículo, assim, é uma calça jeans de 4 libras esterlinas, né, então seria R$20, né, hoje, e era tão barato quanto R$20, assim, na época, porque ela também não tem inflação, acho que até hoje deve ser R$4. E veio esse debate, né, e eu perguntei, assim, o que você acha que vai ser o futuro da moda em 2002, né, e ele falou, acho que as pessoas vão comprar cada vez mais e pagar mais barato. Até que vai chegar um momento que isso vai implodir e as pessoas vão parar e vão escolher mais. E a gente passou por tudo isso, né? Você começou em 2019, toda essa movimentação se intensificou em 2013, né? Quando houve um grande acidente numa fábrica de Bangladesh de fast fashion, que então, assim, ninguém se importava como as peças eram feitas, contanto que tinha volume, que é o que você trouxe, sobre essa produção em países, né, menos desenvolvidos, com a ideia de levar empregos, etc. Mas que tipo de emprego foi esse, né? E só que tudo vem, né, Marina, da Revolução Industrial, que é quanto mais volume você faz, mais barato fica. E ficando mais barato, fica mais acessível para mais pessoas, que também democratiza, que a gente tem esse outro lado, né? Mas quando a gente pensa, eu sempre falo isso para meus alunos, independente de sustentabilidade ou não, mas lógico, essa é a minha reflexão, o que a gente prefere? Que o seu consumidor compre 5 blusinhas de R$50 e não gosta de nenhuma, use cada uma delas uma vez e não se senta bem, ficou feio no corpo, depois ela não consegue nem dar fim naquilo, ela não consegue nem vender, ela às vezes dá para alguém, a pessoa também não usa e fica passando para frente, vai pro lixão, isso aí. Ou você trabalhar esse cliente por um tempo para que ela comprar uma de 250,
que fica com você, como várias peças, né? Eu tenho várias peças de mais de 10 anos que não perde cor, que tá lá, etc. É lógico que tem um equilíbrio, né? Tem algumas coisinhas, tal, modinha e tudo mais, mas quanto mais a gente tiver esses produtos que realmente entregam isso de verdade para o nosso consumidor, porque tem muita aquela coisa, né? Meu produto tem qualidade, mas tem mesmo? Será? Será? Você já pôs a máquina para lavar? Uhum. O lance do não passar não é só praticidade, né? O passar roupa, ele consome muita energia. Então isso é outra coisa. Então assim, que linda a sua camisa de linho para crianças, né? Minha filha não usa camisa de linho, ela vai no barro. Eu não vou alvejar a camisa de linho, né? Não vou passar a camisa de criança, não vai rolar, né? Então é lindo, né? Para tirar uma foto, etc. Mas eu tenho que pensar nisso, né? Então, enfim, vamos falar sobre o seu produto. As pessoas estão morrendo de curiosidade. Vamos falar um pouco, então, como é o produto da Revival e como que ele atende essas questões da durabilidade. Legal, tô olhando aqui o comentário da Adriana, que ela perguntou qual é o diferencial do seu produto, Marina. A Adriana, quando a gente vai fazer o pitch de 5 minutos, que eles falam, né, da empresa, cara, tem uma dificuldade enorme, porque a gente pensou em muitas coisas diferentes na hora de desenvolver a empresa. O que eu posso falar para vocês é que sustentabilidade não é o que vende. Então, a gente tem uma responsabilidade pessoal com relação à sustentabilidade. É uma dor pessoal. Eu encaro isso de uma forma como se fosse algo que eu tenho que fazer por mim, assim, pelo que eu entendo do futuro. Mas não é o que vai ser, é o que fazer a cliente de, tipo, comprar. Então, não vai falar assim, nossa, que legal que essa roupa é sustentável. Vou comprar. Não, e ela também não abre o guarda-roupa dela e fala, nossa, eu tô infeliz hoje porque minhas roupas não são sustentáveis. Essa aqui é sustentável, agora eu tô gata. Exato, não é isso. Não. Ainda você tem que gerar desejo, ainda tem que ser... As pessoas não são tão nobres. Não, e assim... Nós não somos tão nobres. E não tem como esperar, exatamente, não é uma coisa natural. A gente olha muito por aquilo que tá faltando na nossa... Visualmente. Exato. Então, a cliente, ela abre o guarda-roupa, ela fala, putz, não tenho que vestir, não me sinto bem com a minha própria roupa, ou tá velha a roupa, ou não sei combinar. Então, a gente começou a olhar para o mercado pelo que ele precisava, pelo que ele pedia, né? Então, a gente olhava para a questão da sustentabilidade, como é que a gente vai remunerar bem, como é que a gente faz um sistema produtivo que consegue remunerar bem, que consegue fabricar e ter lucro, né? Porque é o que a Andressa falou, tipo, você tem que ter lucro, não tem como. E se você pensar, tipo, nossa, mas você tá olhando só para lucro, gente, se você não tem lucro, você não ajuda ninguém, você não ajuda uma costureira, você não muda o futuro, você não tem como. Você tem só tá brincando de ter um hobby. Exato, você tem que se responsabilizar por aquilo que você tá fazendo. E aí tem que ser sustentável economicamente. Mas a gente começou a olhar para as demandas das clientes. Então, elas falavam muito, não sei o que vestir, não me sinto bem com a minha própria roupa, a minha roupa não me veste bem, ou eu não sei combinar. Então, a gente começou a fazer peças. A primeira coleção que a gente fez, a gente achou que ia ser passageira. A gente fez a primeira coleção de bodies e falou, não, a gente vai partir para uma outra coleção sustentável. E a gente imaginava que trazendo peças que fossem sustentáveis de uma forma prática para o consumidor final, a gente resolveria o que da moda, que para mim era pessoal, e eu ficava tentando achar algo que fosse sustentável e que fosse legal. Mas não era a minha demanda, de quem tinha estudado moda, que tem as minhas dores pessoais, tem a minha perspectiva de vida. E aí a gente achou que ia lançar essa coleção de bodies e até partir para outra. Inclusive, depois que eu lancei a primeira coleção de bodies, a gente já estava engatilhada numa outra coleção de saias. Eu lembro, até anotei aqui para te perguntar isso depois. E aí, na verdade, o que a gente entendeu é que era um produto que existe uma resistência no mercado pelo tipo de bodies que a gente vê, né, que é normalmente um negócio desconfortável, ele é mais sensual, ele pega um monte nas meninas, não veste uma série de corpos e tudo mais, e a gente já tinha ido para a questão de um produto super top, que fosse super funcional, fosse super prático, mas na modelagem também que priorizasse o conforto, muito pelo meu perfil pessoal, mas pela demanda das meninas mesmo. E aí elas começaram a falar, nossa, eu adoro esse meu body quadrado aqui, que a gente só fazia com a manga comprida. E elas falaram, mas se fosse na manga curta, eu ia usar muito mais. Aí esse outro decote aqui, se fosse na manga bufante, eu ia usar muito mais. Então elas começaram a surgir com uma demanda dessa questão de ser algo personalizado, que fosse a cara delas. E aí eu comecei a lembrar muito de algumas histórias da minha mãe, da minha avó, né, que
elas vêm de uma época que você tinha que mandar fazer a roupa. A minha mãe, ela Sim. vem do interior. Sim, tinha máquina de costura em casa. E assim, para fazer o primeiro vestido dela, de 15 anos, que era só dela, feito para ela, com o tecido que ela escolheu, eles tiveram que vender um porco da família. Eu gosto de contar eu gosto de contar essa história, porque assim, era essa relação que as pessoas tinham com a roupa. Elas viam um valor naquilo, elas falavam, cara, esse vestido foi feito para mim. E não essa coisa assim do sistema de produção mesmo, que é muito positivo, tem muita coisa boa, mas que traz o distanciamento, como é que foi isso? Como é que isso é feito? Será que eu preciso disso? Qual que é a relação que eu tenho com esse material, né? E aí a gente entendeu que as clientes estavam querendo alguma coisa que fossem personalizados. E desde o começo, quando a gente começou a viabilizar a fabricação, eu comecei terceirizando. Eu terceirizava a produção, que me deu muita dor de cabeça, que deve ser tipo... Dor de cabeça de todo mundo. Dor de cabeça de todos. Todo dia um BOzinho. Exato, assim, ficar na mão, vir coisa errada, né? Pra cima de mim, Josemico. A gente chama os fornecedores. Eu amo fornecedores, tá, gente? Inclusive, sou amiga pessoal da maioria dos meus fornecedores, mas olha, vou te falar, hein? Aí a gente chama aqueles pecadores de Josemico. O Josemico está sempre presente nas nossas conversas. Ele dá aquele balão, ele dá aquele ele dá aquela atrasada, né? A gente deixa na mão. Nem fala. Todo dia. Não, e são pessoas incríveis, né? Sim. Quem nos atendeu na primeira... ele tá tentando ali também, dentro da realidade deles, fazer o melhor possível. E na época a gente pegou um fornecedor super alto nível, porque a gente sempre se preocupava com relação à qualidade. E mesmo assim, eles têm as suas questões de gestão. Então, você está na mão da capacidade de gestão dele, né? Exato. Mas desde o começo, quando a gente pensou, a gente pré-cortou usando um sistema que se chama Audaces, que é um sistema brasileiro, com tecnologia orgulhosamente internacional de Santa Catarina. Eles são incríveis. Eles são incríveis. Inclusive, vamos convidá-los para o Podmoda? Se você quer Audaces, comente aqui. Momento merchan, mas tem que fazer merchan de coisa boa, Sim, né? Muito bom. E aí a gente começou a usar Audaces, que basicamente ele encaixa, você faz os moldes pelo Audaces, e você tem um algoritmo que roda e encaixa a melhor possibilidade de aproveitamento do tecido. Então, desde o começo, a gente começou a cortar com Audaces. E eu cortava lá o corpinho do body, o mesmo. Então, assim, para o PP, que faz o decote quadrado, V diagonal, não sei o que, o corpinho era o mesmo. Então, eu pré-cortava. A manga que ia encaixar com o decote, que era só o quadrado, também estava pré-cortado. E aí, eu cortava o decote, a gente começou a cortar o decote, juntar com a manga depois da produção. Então, essa questão que a cliente começou a pedir de tipo, você não junta a manga tal com o decote tal? A gente falou assim, tá, eu consigo fazer isso, né? Foi aí que a gente começou a cada vez mais a internalizar o sistema de produção, porque a gente conseguia ter uma reatividade com relação a essa demanda muito maior. E aí a gente viu que com esses pré-cortes a gente tinha uma aceleração enorme, é um produto de fabricação relativamente simples, né? E aí a gente tem uma aceleração enorme que viabiliza essa questão da personalização. Pode ser que dentro do seu modelo de marca não seja viável, mas foi uma forma que a gente conseguiu atender uma demanda de mercado, que elas que surgiram com essa demanda, então você ouvir sua cliente é tipo extremamente importante. O produto tem que estar compatível, então a gente sabia que era um produto que agradava, mas que podia melhorar nessa questão de tipo ser personalizado, de ser a cara do cliente, e aí a gente conseguiu entender que dessa forma a gente conseguia suprir algo que era um desejo nosso, de transformar o comportamento de consumo da cliente deixar de tipo comprar por impulso, beleza, um body na promoção, tá, vou comprar desesperadamente. E aí, se aquele negócio de que você ainda não sabe combinar, ou você compra o tamanho errado, ou se é uma cor que você não usa, para a cliente ela participar do sistema produtivo e falar, putz, isso me representa. E ela começar a entender do que a gente está querendo trazer de tipo, cara, vamos distribuir riqueza? Vamos remunerar bem as pessoas? Vamos cuidar de quem tá produzindo, quem está consumindo? Vamos cuidar da comunicação que eu trago de moda para que a pessoa não se sinta oprimida e ela se sinta insuficiente para precisar do produto, mas se sinta tipo, cara, me sinto bem com isso aqui me representa. Então, a gente conseguiu... foi uma coisa que foi combinando com a outra, né? Através desse sentimento de participação, né, que as clientes têm na peça, elas vão
criando cada vez mais afeto com relação à roupa e muda comportamento de consumo mesmo. Fala, meu querido e minha querida empresário e empresária de moda. Tô aproveitando para dar essa pausa aqui para te dizer que existe uma oportunidade para você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em 6 passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade, dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. O segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar de mais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de R$100 mil por mês com lucro e estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio, é a Mentoria Safira, e aqui também na descrição desse episódio você pode clicar no link ali para saber tudo sobre ela e entrar em contato com a gente, caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a Mentoria Safira é o programa para você. Eu vou falar um pouco como eu conheci a Marina e o que eu achei a primeira vez que eu vi. Acho que eu já falei numa das nossas consultorias aí, não sei. Mas foi a Andrea, que estava aqui semana passada, inclusive, e ela estava fazendo styling de uma sessão de fotos sua. E ela me recomendou. E ela falou, eu tô aqui trabalhando com uma marca super legal e tal, acho que você devia, né, encaixar um pouco para você ter essas peças e tal. E aí, quando eu vi uma foto, era só uma foto, assim, eu falei, que a pessoa foi fazer uma marca de body de microfibra nude de 200 conto? Quem faz isso? Que isso? Você é louca. Aí eu falei, gente, por que? Você vai em qualquer lugar que você vai ter um body baratinho. Né? Aquelas blusinhas da Zara era o que eu usava. Né? Na Zara todo ano tem, na Zara, qualquer C&A e tal. Blusinha de microfibra, que as fábricas fazem assim, o olho fechado, overlock e tal, faz alcinha, acabou, puf. Custa assim, $2 para fazer, não porque eles são sacana, é porque, gente, overlock, barra, pá, puf, acabou. É coisa assim, segundos sai uma daquela, né? Então eu falei, então se eu quero uma base, né, porque esses bodies são assim, ó, como esse, ó, vocês estão vendo, ele fecha, então você tem um blazer, você tem uma calça e tal, aí você tem mais um negócio para você vestir, para fechar, para coordenar e tal, e que, no caso dela, essa microfibra, ela é confortável, a gente já vai falar sobre todos os diferenciais. Mas eu pensava, para isso eu tenho a blusinha lá que você paga R$40, R$50, que né? Você tem que recomprar todo ano. Exato. E por que você tem que... Aí que vem, né, como eu gosto muito de produto, que eu comecei a entender, e primeiro, a Andrea fez um trabalho sensacional, porque ficou linda a produção. Sim, e aí eu olhei e falei, entendi! Sim, para você montar looks, às vezes é muito bom você ter uma base nude legal por baixo, né? Tá. E aí eu comecei a ler, e a Marina me presenteou algumas peças nessa época. Eu fiz essa viagem que eu fui para a Espanha, para ver as fábricas da Zara. E tem todo, né, uma comunicação muito legal explicando, né, da peça. Esse QR Code, né, que ela tem na peça, você escaneia e ele já no site, ele vai para o site, direciona para o site, onde tem fotos, formas de usar, que são coisas que não são minha especialidade. Eu não sou boa de montar looks, por exemplo. Eu falei, sensacional, olha, várias formas que eu posso usar, várias calças diferentes, vários blazers diferentes, ou seja, por isso que eu não saio de dentro. E também a questão da qualidade. Então, quando a gente fala de qualidade, eu sempre falo que toda mãe acha filho bonito, né? Então, assim, não, meu filho é incrível e tal.
Mas ele Será? sabe que ele dá um chute no amigo, né? Então vamos lá. Então, assim, a roupa, né? Não, eu vendo um produto de qualidade. Você falar aqui na live, assim, todo mundo. Não, eu vendo um produto de qualidade. Não, o produto é bom, o produto tem qualidade. Tem mesmo, qualidade é relativa, né? Então, relativa ao público que está comprando. Então, a blusinha de 50 que eu comprava lá, para pôr por baixo, para ajustar, para fazer esse propósito, o que acontecia? 3 lavadas enchia de bolinha, perde cor, esgarça, fica com uma cara pobrinha. E daí, o que eu tinha que fazer? Voltar lá na loja, pegar meu carro, emitir CO2, ou comprar online que vinha de caminhão que também emitia CO2, etc. A questão do cheiro, né, Marina? É uma verdade. A gente já vai falar sobre o fio, né? A matéria-prima que a Mari usa aqui, que a Marina usa. Ele fica aquele cheiro, né? Dependendo de como você. Sim, tem sintético. De sintético. Aí você lava de novo. Aí daqui a pouco ele já fica feinho. E você faz o quê com uma blusinha de 50 de microfibra de alcinha? Você não consegue vender isso no Enjoei, porque ela é igual você vender uma calcinha, uma meia. Você não vende, entendeu? E fica lá aquela tranqueira lá. Aí o body da Marina é o quê? Eu tenho esses desde 2019. Assim, eles estão aí. Você joga na máquina, ele sai limpinho. Primeiro, ele não fica com cheiro. Isso é uma questão da tecnologia da fibra que é usada, do tecido que é usado, que é uma matéria-prima nacional. Fale um pouco sobre ela também, Mari. É uma tecnologia importada. Quando eu comecei a comprar o tecido, o fio era importado. Ah, sim. Eles faziam tudo na França e traziam. E aí foram internalizando aqui na Ródia. Aí foram internalizando aqui para a fábrica da Ródia brasileira fabricar, porque aumentou a demanda. Quando eu comecei com esse material, tinha acabado de lançar também, era uma super novidade. Então a gente meio que começou junto. Então eles não sabiam se ia valer a pena fabricar aqui no Brasil, que você tem que fazer uma baita de uma estrutura para conseguir fazer o fio ali, né, com aquela tecnologia. E é uma tecnologia sensacional, porque basicamente tem vários tipos de tecidos funcionais. Eu não vou entrar na categoria, não é interessante para vocês, mas basicamente seria assim, dentro do filamento que compõe o fio, tem alguns filamentos que trazem uma propriedade permanente, diferente de um tratamento superficial. Certo. Então vocês vão ver assim, tipo, essa blusa tem proteção UV. Só que pode ser que seja uma blusa que tenha proteção UV por 20 lavagens. Exatamente. Porque é um tratamento que tem em cima da peça. E também não perde a cor. Também pode ser um tratamento que dure X tempo. Exato. Então, o grande trunfo desse fio é que dentro do filamento dele, dentro do fio dele, tem filamentos com propriedades funcionais, que são permanentes. Então, é uma tecnologia super legal. Você paga por essa tecnologia, que é muito, muito, muito valiosa, para falar cara, né? Sim. Porque, né, caro é aquilo que não vale. E que é a base do nosso desenvolvimento, realmente, né? Você tem uma matéria-prima que, tipo, putz, vou pagar um pouquinho mais barato. E a gente procurou muita solução fora do país. Tive reunião com o indiano, com o chinês, para ver se a gente conseguia achar alguma coisa um pouco mais barata que tivesse a mesma qualidade. E até agora a gente não encontrou. Isso. Não encontrou. Então, veja o investimento no desenvolvimento de produto, né? Que foi feito para a gente chegar num produto legal. Então, esse filamento que a gente tem, né, para o pessoal, né, entender, então tem o fio, tem o filamento, tem a fibra, né, então começa pela fibra, então o algodão é a fibra, né, que sai lá da plantinha, e aí com aquilo eles vão fazendo o filamento, daí que ele faz o fio, e daí ele faz o tecido, né, então ele pode fazer uma malha, pode fazer um tecido plano, pode fazer um cetim, pode fazer qualquer coisa de qualquer fio, e é como a Marina falou, o algodão, a fibrinha dele lá tem a propriedade que é nata dele, né, então a absorção, etc, a maciez, a seda tem outros, o poliéster tem outro, e tem os tipos de poliéster, né? No caso, uma poliamida, né? Uma poliamida. E as propriedades que tem, então, essa questão daquela biodegradável. Biodegradável, antidor permanente, que é para mim, o grande trunfo, porque eu falo que funciona, viu, gente? É uma dor pessoal minha. Eu falei, eu não sei o que aconteceu na minha genética, gente, eu sou uma pessoa limpa, mas isso sempre foi uma questão para mim. Aí, antidor permanente, proteção UV permanente, não faz bolinha, não precisa passar. Segura a cor, né? Segura a cor, então não perde a pigmentação. Não, basicamente, essas são as principais propriedades. Tem algumas outras ali, e a gente usa algumas variações de tecido também. Então, a gente usa uma para blusas, que daí ela tem uma tecnologia muito forte de conforto térmico. Mas dela é uma outra tecnologia. Conforto térmico é você não ficar com calor quando tá muito sol e não morrer de frio. Exato. Que a gente tem isso com poliéster ruim.
Exato. que é aquela coisa insuportável, né? Então, assim, você tá morrendo de calor, o negócio ali parece uma sauna, Tá aí abafando. fica aquele cheiro, Exato. é aquela coisa, assim, aquilo tem um valor muito menor. É. Então, nesse investimento, aí a Marina fez a coleção desses bodies que são peças base, né? Uhum. E daí vai em várias cores, aí começou a vir vários decotes e tal. Mas eu me lembro desse momento onde passou para outros produtos, né? Ah, sim. E daí a gente pensou assim, mas ela começou a se consolidar, então, como body. Então, o body é o produto icônico da Marina. Exato. Isso se consolidou porque as pessoas começaram a falar, mas peraí, cadê os bodies? E a venda da Saison foi lá muito, muito legal. Na verdade, ela foi muito boa e a gente ouviu as clientes, porque, assim, a gente tenta ter uma comunicação muito próxima da cliente. Aproveita enquanto você é pequeno, e eu ainda me considero pequena, né? Acho que a gente tem uma previsão de crescimento bem significativa, mas aproveita para conversar real com as clientes. O que elas querem? O que elas estão pedindo? Exatamente. E elas falavam, meu Deus, esse tecido é perfeito, não dá para fazer uma saia? A gente começou a fazer a saia, só que o custo é completamente inviável. Porque muito tecido. Muito tecido. Então, a gente tirou por uma questão de viabilidade financeira. Não tinha, não, assim, até a margem a gente colocou, mas assim, a cliente não conseguia pagar, daí trazia um desconforto e aí fugia um pouco da nossa linha de produção, porque eu tenho aceleração de produção por causa do tipo de peça que a gente fecha. Então, a gente decidiu, não, olha, você tem que ouvir o cliente, mas você tem que entender o que vai fazer a sua marca ser a sua marca, para onde você quer caminhar. Então, a gente retrocedeu nisso e ficou focando só nos bodies, croppeds e blusas. Parte de cima. Só a parte de cima. Que é sensacional. E aí tem essa questão da personalização, que é como a Marina falou, você só pode oferecer isso se for algo que é viável na tua produção. Exato. Né? Bom, então eu anotei aqui outros pontos importantes aqui para a gente falar. A questão da sua produção, né? Uma grande dor de grandes marcas. Então, assim, primeiro pensem nisso, né? Vocês querem se consolidar com qual tipo de produto? A gente tem ali um produto que está indo muito bem, que o teu cliente está falando, poxa, eu quero isso. Então, esse foi um dos primeiros grandes acertos aqui, né? Entender que mesmo as pessoas falando, mas eu não sei, como eu, né? Será que eu faria uma marca só de body, né? Então, mas aí quando a gente vê todos esses, não é qualquer body. Então, para você que vai começar uma marca agora, tá pensando num produto, mas já tem no mercado, mas já tem e é mais barato, né? Faça melhor. É como eu falei esses dias num vídeo que eu gravei, já tinha celular quando o Steve Jobs fez iPhone. Exato. Poxa, você pensou se ele não tivesse feito? A gente ia estar lá apertando os botãozinhos no BlackBerry até hoje. Então, que maravilha, né? Que foi feito esse produto. Então, faça melhor, né? E aí, além disso, aí vem os desafios realmente, né? Então, esse desenvolvimento de produto, buscar a melhor fibra e etc. E aí vem o grande desafio da produção, né? Que é uma grande dor de várias pessoas. Você falou que você, né, teve essa empresa terceirizada, tinha os desafios, e aí você começou, eu lembro também nessa nossa conversa na época, a estruturar a sua confecção própria, né? Fala um pouco sobre essa transição. Essa é uma transição que eu recomendo para vários alunos meus. Eu e a Marina, a gente, né, já fui consultora dela, a gente fez esses testes aí também, foi uma consideração, numa época que outras alunas minhas estavam fazendo esse movimento. Em alguns momentos eu acho que é muito válido, né? Então, para quem conhece de produção, como a Marina já conhecia, para quem costura, é mais fácil talvez para você montar uma pequena produção do que você terceirizar e tentar controlar a gestão de algo que você não tem muito controle, porque a empresa não é tua, né? Dá mais trabalho? Dá, mas também você tem mais controle. Também você consegue controlar melhor os custos. Mas fala um pouco como é que foi essa transição. Você tinha ela terceirizado, e aí como é que foi esses primeiros passos, assim, questão de espaço, contratar gente? Então, quando a gente começou terceirizando, era uma questão, eu acho que até, eu sempre começaria terceirizando, nunca começaria pirando na parte de produção. Ainda mais que, assim, a produção é a minha área. Eu falo, eu vivi para produção, minha área é indústria, minha área é produção. Planilhar tudo, controlar tudo, tipo, controlar a produtividade é a minha vida, sempre foi, é o que eu fiz desde o começo da minha carreira. Então, para mim foi mais fácil ir para esse caminho, mas foi necessário porque eu não conseguiria atender a personalização sem esse caminhar. Só que imagine que a gente não fosse uma empresa de bodies, a gente fizesse calça com cos, não sei o quê, eu fizesse, sei lá, um casaqueto, o tipo de conhecimento que você tem para fazer essas peças é totalmente diferente, e acho que foi uma coisa que eu fui entendendo, que normalmente as costureiras, elas têm um conhecimento maior em uma máquina. Então, você vai pegar costureiras que conhecem de tudo um pouco, e você vai normalmente trabalhar com uma costureira que
manja mais de uma máquina. Então, se eu tivesse que fazer outras peças, eu não teria como ter o ateliê hoje, né? Porque inviabilizaria. Ou eu terceirizo produção, por exemplo, se eu fosse fazer calça. Eu terceirizaria a produção de calça, porque é um outro conhecimento. A pessoa ela tem que acostumar com aquele movimento, com aquele acabamento. Não adianta assim, você faz blusa, você não faz essa calça aqui para mim, é um outro conhecimento. Não quer dizer que a pessoa vai conseguir fazer isso, né? E eu acho que a grande questão é você tem uma empresa, tem que gerenciar uma empresa que é uma marca e gerenciar uma empresa que é uma produção. Então eu falo que eu tenho basicamente duas empresas. E para mim vale a pena porque é aquilo que eu falei, é onde eu domino, é o que eu preciso para desenvolver a marca do jeito que a gente quer desenvolver. E a gente caminhou dessa forma. Mas você não pode esquecer que são duas gestões diferentes. Você tem que garantir que a empresa produção está sendo produtiva. Você consegue diluir o custo da costureira em cima das peças? Você tem produtividade? Qual que é o retalho dessas peças? Você pesa esse retalho? Quanto que está sendo? Tudo isso você tem que avaliar. Então, é um controle à parte. É como se eu fosse a confecção, né? Exato. E aí, a questão de marca, ela vai demandar outras coisas. Então, como é que está sendo seu marketing? Como é que está sendo seu posicionamento de marca? Como é que você vai fazer promoção? Como é que vai ser o seu conteúdo de campanha? A gente partiu desde o começo, né, só para e-commerce, que dá muito trabalho, gente. Não se iludam que, tipo, é e-commerce, é fácil, coloca umas roupinhas aqui. Gente, é muito trabalho, é bastante trabalho, e a concorrência é muito grande. A Andressa também trabalha na área da internet, você tem que estar se reinventando, porque tem a questão de algoritmo que você tem que acompanhar, você tem que ter uma equipe que está acompanhando, então, cara, são duas empresas. Mas é o que eu falei, para mim valeu a pena pelo tipo de produto que eu tenho, pelo tipo de conhecimento que eu tinha. Então, e eu acho que se eu pudesse falar para quem vai caminhar para ter uma fábrica, né, cuide das pessoas. Eu acho que a chave sempre são as pessoas. Tipo, para mim, as meninas, elas são família. Eu não sei, talvez chegue um ponto que eu não consiga, tipo, saber tão bem, assim, do sobrinho, da filha, da neta, de quem nasceu, data de qualquer coisa. Hoje eu consigo. E eu entendo que elas são extremamente essenciais para que a gente consiga construir a marca. E eu preciso fazer com que elas entendam a visão da empresa. Então, tipo, é um relacionamento muito, muito forte, que você tem que estar disposta a fazer, você tem que estar bem emocionalmente, você tem que estar equilibrada, às vezes você tem que fazer compensação emocional, às vezes elas vão fazer compensação emocional, mas assim, ocupar uma função de gestão dentro de uma área fabril, que é diferente de você ocupar uma função de gestão dentro de um administrativo, entendeu? Então, acho que é você entender o que você está disposto a fazer e o que você precisa fazer para isso, né? Eu queria comentar um pouquinho, Andressa, talvez das etapas de transformação que a gente passou. Então, a gente saiu de uma comunicação bem informal, então a gente fez uma produção gigantesca de moda, eu não aparecia, né? Então a gente foi para essa estratégia e para uma questão de um produto bom e terceirizado. Aí a gente começou a se conectar mais com as clientes, entender que a gente tinha que fazer essa internalização da produção, aparecer mais e deixou a comunicação bem informal. Foi um momento muito necessário para a gente, porque as clientes se conectaram a quem a gente era, o que a gente fala, o que a gente precisava fazer. Só que a gente começou a caminhar por um conteúdo de moda muito informal, que era incompatível com o preço. Que por mais que a pessoa, quando ela comprasse, ela fala, tá, entendi o preço. A Marina é tão legal. Nossa, exato. Mas que legal vocês fazem. Vou comprar aqui, daí ela fala, tá, entendi o preço. Mas a pessoa que não conectava com a gente, ela não conseguia entender o preço, porque ela olhava a comunicação e falava assim, cara, essa menina deve estar brincando, entendeu? Porque a gente é meio informalzona, assim, meio, tipo, brincalhona, daí era difícil a pessoa conseguir ver o valor da peça em cima da nossa comunicação. Ou acho legal, mas assim, beleza, tenho que economizar 3 meses para comprar. Exato, não exatamente. Sou bem a cliente que tem a grana para comprar. Exatamente. E aí a gente começou a se inventar em questão de branding, a gente fez esse investimento em branding, já que a gente estava com a parte de fabricação bem estruturada, e aí a gente meio que se reposicionou. Eu continuo aparecendo porque a gente precisa aparecer, né? Acho que vai ser muito difícil alguém conseguir comunicar quem você é em essência, o que você quer fazer na vida, sei lá, com um robô, né? Eu sinto muita necessidade ainda de aparecer, de me conectar, de alguma forma conseguir corresponder com as clientes. Então, a gente ainda apareço, mas de uma maneira um pouco mais estruturada. Então, nos posts são conteúdos
profissionais, a gente tem toda uma estratégia com relação ao tipo de conteúdo que a gente vai oferecer. A gente, em questão de rede social, a gente ajuda muitas clientes, é uma coisa que a Andressa faz muito com vocês, isso aqui é gratuito, gente, vocês têm que aproveitar, entendeu? Isso aqui é ouro que ela traz para vocês. Aqui o momento de dar o seu like, de compartilhar o episódio, dar 5 estrelas no Spotify, né? Exato. Obrigada, gente. Porque, assim, querendo ou não, é uma forma da gente conseguir contribuir um pouco para vocês entenderem o valor do nosso trabalho. Então, é uma coisa que você tem que fazer na rede social. Agora, a gente está no momento que a marca está muito sólida, a gente cresceu, se vocês forem ver ali nas nossas redes sociais, a gente tem aqui uns 21 mil seguidores, não sei, tá por aí, quase batendo 22 mil, que você fala, nossa, não é muita coisa, mas é uma base muito sólida. Então, não é assim que eu tenho 22 mil seguidores que dão like. São 22 mil clientes, fãs e assim, quando elas consomem, que demora para ter a primeira conversão, porque tem essa resistência de tipo, nossa, mas eu pagava R$50 na blusinha da Zara, vou pagar 200 agora no body. Então, ela tem a resistência da primeira compra, daí depois que ela compra, ela fala, esse negócio é bom. Entendi. Desculpa, Marina, que eu falei isso sobre a Zara. Agora entendi. Agora entendi o que aconteceu. Eu vejo mais um. Vou guardar um dinheirinho para comprar mais. Tem outra cor. Né? Eu tenho, assim, 2 prateleiras no meu armário. Ai, que de honra. Revival. É tipo assim, qual cor que eu vou ler? É uma daquelas peças, não tem outra coisa. É muito raro eu não estar usando alguma coisa. Mas é sensacional, né? Porque, tipo, a Andressa se conectou com a marca. Sim. Então, ela fala, cara, o conforto faz sentido para mim, a cor faz sentido para mim, o estilo faz sentido para mim. Então, depois dessa primeira venda, a gente fideliza a cliente por causa do produto, que é o que a Andressa fala. Tipo, o produto é chave no negócio, não tem como. Não é o branding sozinho, sem o produto, não adianta. E aí, agora, as clientes, elas estão pedindo muito pra gente, desde antes da pandemia elas pediam, mas agora mais, porque no e-commerce, na pandemia, foi favorecido, né, porque elas não tinham opção de comprar físico, a gente teve que se reinventar como consumidor, e elas pedem muito pra gente estar mais próxima delas. Meninas, vocês não têm aqui na minha cidade uma peça para eu provar, eu queria tanto ver antes de comprar. Alô, lojista! Alô, lojista! Exato. E aí a gente falou assim, putz, as meninas estão com essa demanda, elas querem ter esse toque, a gente é muito sensorial, né? O brasileiro, ele quer pegar, quer falar com a vendedora, quer provar lá, montar o lookinho. E aí a gente falou, puxa, vamos tentar então, né? Porque será que a loja vai conseguir comunicar o que é o produto? Porque a gente fala que o nosso produto não tem hang na peel, então você pendura o body, ele vai murchar, entendeu? Ele fica... Hang na peel. Editor, coloca aqui escritinho. Apelo de cabide. Que você põe no cabide com o troço meio desmaiado, assim, não é aquela... Exato. Tem que pôr aqueles cabides de biquíni, que tem na praia, assim, no camelô, né? Exato. Que tem o corpinho. Assim. O peitinho? Mas o problema é que até se você coloca nesse cabide, a pessoa fala, nossa, isso aqui é um... Maiô? Tipo, maiô? Né, tem que ter um processo de venda. Mas a gente começou a testar em algumas marcas, algumas lojas multimarca, que tinham peças com um ticket compatível ao nosso, né? Então a gente não pode fugir de que possivelmente o consumidor um pouco mais de baixa renda vai ser muito difícil ele comprar, vai ter muito mais resistência. Então você tem que também caminhar para um público compatível. E a gente começou a testar e deu super certo, porque a nossa peça entrou como um coringão. Que é a ideia da peça, né? Então, às vezes, a vendedora, ela tem, tipo, com a coleção de babados, essa cor que tá super em alta da estação, ou às vezes uma estampa que tá em alta da estação, e aí você tem a blusa que é estampada, a calça que é estampada, ou a jaqueta que é estampada, não sei o quê, e às vezes a cliente, ela fala, putz, ou ela é muito fashionista, né? Ou às vezes ela também tem dificuldade de compor. Então, as nossas peças, elas entraram como um coringa atemporal, porque a gente não faz coleção de, tipo, estação, a gente faz cores de edição limitada, né? E aí começou a casar muito bem ali nas lojas, e agora a gente está em projeto de expansão. Então a gente está com os representantes, estamos entrando em lojas físicas. Essa é a nova etapa da Revive agora. Lindo. E estamos indo muito bem. Isso aí, muito legal. Tem uma dúvida aqui da Adriana também, que é sobre a sustentabilidade no Brasil. A gente sabe que o processo financeiro para tornar uma marca ecológica, sustentável e tudo mais, ela é mais cara, então o preço final ele vai ficar mais caro. E eu queria que você, Marina, se tivesse alguma dica para falar para as pessoas que estão ouvindo,
como esses produtos eles podem se tornar mais acessíveis, como procurar um fornecedor legal para isso. Alguma dica para isso? Então, acho que pensando como consumidor final, o que você pode fazer é sempre comprar o que está na sua disposição. Então, tipo, vamos falar até de alimento. Gente, compra o orgânico. Às vezes você paga centavos de diferença. Você está falando para o mercado, falando assim, tem mercado. Vai ter público para isso. Então, às vezes a gente faz tanta decisão só baseada em preço, que a gente não para para pensar. Você reforça. O outro não ser bom, né? O outro ser caro. O ser caro e muitas vezes está prejudicando muito a sua saúde. Né? Na questão de moda também, o que a Andressa falou, não dá para comprar uma marca super sustentável, carérrima, exclusiva, não sei o quê. Então, tenta comprar de uma marca brasileira, que fala que a fabricação é brasileira, isso já ajuda demais, entendeu? Você está falando, você está valorizando aquilo que é seu. A gente tem marcas muito legais aqui no Brasil, que são fabricação. Gerando emprego, tá tudo. Exato. Né? Que é muito mais fácil de controlar, porque está aqui perto da gente. O que acontece quando você globaliza muito a produção, você não sabe de onde veio o tecido, você não sabe de onde que veio a produção, você não sabe, e fora que fica deslocando loucamente, né, pega o tecido da, sei lá onde, vai para não sei aonde, e então, assim, são pequenas coisas que você pode fazer para viabilizar o mercado, né, então você como consumidor, você como fabricante, também são essas escolhas. Tem alguma coisa nacional que eu possa comprar, ao invés de comprar o tecido chinês? Óbvio que você não pode ser negligente se tem um tecido chinês na mesma qualidade. Que ou melhor, às vezes. Ou melhor. Que você pode controlar ali, basicamente, como é que é feito, o máximo que você puder. Cara, você tem que viabilizar seu negócio. Então, existe uma busca constante com relação ao que pode ser feito. A gente está sempre buscando, putz, esse é o melhor fornecedor? Isso. Dá para melhorar, ou dá para reduzir custo, ou eu aumento o volume, e tem muito assim de conversa que você pode ter com o seu fornecedor. Exato. Então a gente tem um papelão, deixa eu até pegar um produto. Sim. Esse aqui é uma das nossas peças. Tcharam! Se você está ouvindo, é tipo aquele para cego ver, né? Eu vou descrever aqui, tipo... Marina segura um saquinho de plástico biodegradável, onde vem as peças dentro. Exato. Um envelopinho. E aí tem a pecinha aqui com uma etiquetinha e o lacre, que também são reciclados, né? Eles vieram de material plástico já utilizado, reciclado. Aí a gente tem algumas questões, né, com relação ao acabamento, aqui é confortável, então, silcado, a gente pensa que muita gente reclamava com relação ao conforto da etiqueta. E aqui tem a etiqueta de composição com QR Code, que a pessoa pode escanear, um bolsinho que você guarda ali a etiqueta, porque é uma informação que a gente quer que as clientes tenham. Então, o bolsinho, ele guarda essa etiquetinha aqui para que ela possa ser reconsultada, às vezes, para uma pessoa que ganhou essa peça na sua frente. E só um adendo, tá, gente? Eu e a Marina já tretamos bastante com essa etiqueta aqui, tá? Eu sou consultora da Marina também. E aí eu falava, a gente vendo preço e tal. E Marina, essa etiqueta, esse bolsinho aí, hein? Vamos, ninguém tá nem aí pra ter etiqueta. Não, e aí tem a convicção da dona da marca. E eu entendo, né? Agora eu vejo. Porque realmente o que acontece? Eu corto toda a etiqueta, porque fica pinicando, acho um inferno. Total. Só que aí você vai cortar. A maioria, às vezes, eu perco a peça, porque daí corta o overlock e fura. Exato. Ou fica aquele pedacinho pinicando. Fica aquele só um, assim, que ele fica ali no teu dia, ali, ó, né? E só que daí você não lembra nem que tamanho que é que você comprou. Aí você vai comprar de novo, ai, será qual que eu comprei? Isso acontece muito com a minha filha. Quando eu corto tudo da etiqueta dela. Qual eu comprei meu? Porque não é bem o tamanho, né? E essa questão do QR Code funciona. Você realmente escaneia e você vai ver fotos ali. Então... mas é assim, a gente tem esse papelão central, é um papelão que as meninas dobram a peça em cima dela, tem algumas informações que são importantes, que é com relação a como é que você cuida, como é que foi feito, são algumas validações ali de marca, que é reciclado com uma tinta de base de água. E aí eu procurei várias outras soluções, a gente ficou avaliando a questão de custo disso, e aí eu cheguei pro fabricante, falei, gente, é o seguinte, a gente está com uma questão com relação ao custo disso, o papel aumentou, o que a gente pode fazer? E aí a gente combinou com ele uma tiragem um pouco maior e reduzimos significativamente o custo. Na questão disso que a Andressa falou de tipo, tira o bolsinho, Mar, ninguém tá nem aí com o bolsinho, tira a etiqueta, assim, são pequenas coisas que você pode ir modificando ou melhorando que dão essa reduzida no custo e que justifica muito a questão de volume. E do branding também, né? E do branding. Que sempre foi importante para você, porque além do bolsinho, eu vou mostrar que ela tem agora esse reflexivo,
porque era assim, como que eu diferencio que eu tô usando um body da Revival em vez do cinquentão? Exato. Porque tem essa questão também, né? Não só a qualidade que eu tô sentindo, mas as pessoas têm um pouco a se pertencer, né? Exato. Então ela insistiu bastante de ter esse branding e é bem bacana, né? Exato. Essa questão do ímã, por exemplo, a gente tem um ímã no fechamento aqui da peça, que a pessoa às vezes está usando o body no banheiro público, com a bolsa na cabeça, aquele equilíbrio todo, não consegue fechar o body, uns ganchinhos, e a gente ficou pensando muito nisso, né, em questão de praticidade, a gente colocou um ímã para facilitar no fechamento aqui do gancho de baixo. E a Andressa também falava, Marina, será que precisa desse ímã? Porque o custo... É porque para mim, não sei, eu sou uma pessoa que eu tenho o corpo super comprido. Eu sou relativamente alta, mas assim, minha perna é curta, meu corpo... Então, a Mari já me deu um monte de adaptadores. Continua extensor, eu uso aberto, meu. Então, eu sou bizarra. Eu tenho um body ruim para body, entendeu? Eu não uso maiô, nada e tal. Mas exatamente, eu acho que assim, a gente tem, né, todas as formas de economizar de produto, elas se aplicam aqui. Porque assim, tudo são escolhas inteligentes. Então, como a Mari falou aqui, tiragem mais alta. Então, primeiro, para todo produto que você for fazer, independente se é sustentável ou não, o que tem valor nessa peça? Eu vou ter isso ou aquilo. Então, quando a gente vai fazer qualquer produto, como eu sempre falo de sutiã, assim, eu me lembro muito, né, de quebrar a cabeça. Eu vou fazer um sutiã. Aí eu quero, já falei desse laço várias vezes, né, porque sempre tinha o debate do laço, né, então assim, você tem o laço chinesinho lá, pequenininho, que era 2 centavos, e você tem um laço suíço com uma fita maravilhosa, assim, parece um presente, você fica assim com aquela... Eu sou um presente, entendeu? Aí você quer, aí você põe passa-fita, aí fica aquela coisa, né, e tal. Caro, vai sair caro. Tá, você quer o laço suíço, a fita suíça, você vai ter que fazer um sutiã mais simples. Não dá pra você pôr bordado francês, aí a fita suíça, aí você vai pôr um elastiquinho mais simples, etc. Você vai ter que se comprometer com alguma outra coisa. Então, volume, geralmente são pilares de negociação. A gente tem no módulo de Sasso Pro todo um módulo de negociação, de como chegar no preço sem fazer o produto cair a qualidade. Mas é claro, se você vai botar tudo no produto, ele vai ficar caro. A gente tem algumas marcas brasileiras que têm esse problema, que eu já fui consultora deles, e a gente chega num nível estratosférico de preço, e a gente vai olhar, às vezes é uma calça jeans que ela tem rasgado, tem laser, dela tem aplicação, dela tem amaciante, dela tem rebite, dela tem strass, dela tem aplicação de não sei o que, dela tem um bordado no bolso, dela tem couro no negócio do passa-cintos, dela tem os botões personalizados, dela tem não sei o que na barra, meu Deus, vai ser caro. Exato. Agora, eu olho para essa calça e é algo que alguém está disposto a pagar R$2.000, sei lá, nessa calça, pelo tanto de coisa que a gente pôs que aumentou o custo, talvez alguém mais disposto a pagar isso por uma calça, queira uma calça com menos coisa nela, entendeu? Então, assim, eu preciso de tudo isso, né? E outras coisas, esse silcado, por exemplo, é algo que eu sempre defendia em sutiã, porque também, que inferno, aquelas etiquetas de tecido bordada, né? Ela tem você precisa ter uma estrutura de produção boa, porque você tem que printar e mandar e tá no lugar certo, porém ele é mais barato. Porque você não tem operação de costurar e de produzir a própria etiqueta. Então, são coisas que a gente vai pensando, né? Então, assim, eu quero uma boa alça, por exemplo, numa blusa, alguma coisa, ou um forro, alguma coisa. Às vezes você consegue economizar em outra coisa. Então, o desenvolvimento de produto é a alma de um produto ser cost effective, que a gente fala, né, em inglês, que é eficiente em custo e que tenha qualidade. Então, no caso da Marina, o diferencial é o tecido. Então, assim, não tem bordado, não tem estamparia, que custa dinheiro, né? Não tem zíper, que custa dinheiro. Tem lá o imãzinho, né, e tal, beleza. Mas, assim, é o tecido. Então, ela gastou muito tempo, muita pesquisa no tecido. E a modelagem é chuchu beleza, né? Exato. Tranquilinha. A costura também, chuchu beleza. Não precisa... Bem diferente você costurar um couro, costurar um jeans, costurar uma seda... Então, o maquinário dela é todo voltado para aquilo. Outra coisa que eu tinha falado antes também da questão da produção, voltando um pouco, para quem tem muito produto, né? Sempre comento isso com meus alunos também. Você tem, como a Marina é engenheira de produção, você tem o setup. O setup é surreal. O setup, aquilo faz ser mais barato e muita gente tem a produção própria porque sabe costurar e se orgulha assim, não, a nossa produção própria.
teu cliente também não compra porque é produção própria. Ele compra porque veste bem, porque a modelagem é boa, porque a costura do... Então, não adianta você ter a tua produção própria se uma hora você está cortando uma calça de poliéster. Daí, dali a pouco, você está cortando um jeans e está mudando a linha da máquina. Você vai perder muito tempo, você está pagando as pessoas para fazerem isso, né? Então, na maioria das vezes, o ideal é realmente, quero fazer tricô. Poxa, eu vou pôr malharia aqui nessa fábrica ou eu posso comprar, terceirizar? Começou a crescer, passa a ficar mais interessante, trago para cá. Então, a eficiência de custo, ela se aplica em tudo. E na sustentabilidade é a mesma coisa, né? E algumas coisas são bobas. Então, por exemplo, tecido, né? A gente está falando aqui, hoje esse tecido é produzido no Brasil. Mas, quando eu trabalhava em várias marcas aqui brasileiras, também tinha essa questão de simplesmente vir o representante bacanão lá, o Josemicão lá, nosso amigo Josemico. Pra cima de mim, Josemico. Cetins importados da Itália. Né? Aí a equipe de estilo morre. Nossa, quero muito! Que lindo! Gatos! Primeiro, 90% do custo aqui é custo de importação. Você entende? Então, assim, será que eu não tenho um cetim no Brasil? Ah, sim, mas então o nosso trabalho é fazer essa pesquisa. A Marina procurou o mundo inteiro por isso daqui, né? Então, e ainda procura. Não pode parar, você tem que parar, não para. Não para nunca, exatamente. Nunca. Porque pode dar um BO, você pode achar algo melhor. A gente mudou de fornecedor de etiqueta e fornecedor de imã. Exato. Mas você não pode parar, você tem que estar o tempo inteiro planilhando, colocando na ponta do lápis. Sim, sim. É isso aí. A Célia, ela perguntou se na sustentabilidade ter uma marca sustentável, a gente fala muito do consumidor final ter quantidade ali, ter um consumo consciente. Mas e para a empresa? Ela tem um consumo ali, ela tem aquela quantidade máxima de peças de produção? Vocês dão algum papel social de quantas peças foi produzida? Como que funciona da parte da empresa? É muito relativo, né? Porque se a gente for pensar assim, se a gente for olhar tudo que é produzido, é um absurdo. Mas o quanto é produzido não me importa tanto quanto é usado. Porque não importa, assim, se eu tenho a tal da jaquetinha da Chanel. Então, assim, que bom se a nossa produção caísse, mas o uso fosse maior, né? Que a gente use por mais anos, né? E é isso que a gente está buscando com todos os produtos. E mesmo o produto que vocês estão comprando, que não tem um tecido biodegradável e tal, poxa, eu tenho coisas que eu tenho há mais de 10 anos, né? E a gente falou de roupa infantil aqui. Que bom se a tua roupa seja uma que o pessoal passa para os amigos da escola e depois volta para você, para o teu filho mais novo. Você já tá assim, ó, na escala da sustentabilidade, já tá lá na frente, entendeu? Porque o mais sustentável é o produto que já existe, né? Só que esse produto ele não vai existir porque a gente está forçando. Falar, você é malvadão, não pode mais comprar, não pode mais produzir e tal. Eu não quero que vocês produzam um produto que não vende. Produto ruim, produto mal pensado. Isso vem por isso que vem que eu digo lá, o que foi a conclusão, né, de todo o meu estudo de sustentabilidade, que eu, como compradora, me sentia corresponsável, né, de estar indo nessas fábricas no mundo inteiro, comprar, fazer essas negociações baseadas em volume, né, mas o que eu via? Uma compra boa minha fazia com que 90% do meu pedido fosse vendido a preço cheio. Não só vendia a preço cheio, eu ganhei margem, mas isso me diz que o consumidor viu o valor. Não precisa na promoção. Na promoção. E quando ele está na promoção, o cara que compra na promoção, ele é outro cara. Ele é o cara que tá nem aí. Não sei se ele vai usar. E o que mais me fazia ficar feliz desse pedido era, às vezes, 5 anos depois, eu entrar no metrô e ver alguém usando uma roupa que eu fui lá no Vietnã, lá na China, não sei onde, eu lembro do dia que eu fiz aquele pedido, do dia que eu falei para mudar aquele zíper, para mudar aquele botão, e eu tô no metrô e tem uma menina 5 anos depois usando a blusa, ou uma alça de um sutiã que eu falava, eu lembro o empenho que foi pra gente fazer essa alça. Tá lá a menina usando. Então, se a gente consegue isso, esse percentual alto de venda e de uso, eu gostaria que vocês produzissem mais. Agora, quando eu tenho um mau planejamento de mix de produtos, um mau planejamento de compra, chega simplesmente o fornecedor e fala, eu preciso de uma produção mínima de, sei lá, 2.000 peças. Aí a marca está despreparada, porque não fez planejamento de posicionamento, não validou o produto, como você foi validando aos poucos e tal. E fala, tá bom, né, fazer o quê? Aí brota dinheiro, às vezes, de um investidor, de alguém que está ajudando, e ela vai lá e produz as 2.000 peças de um produto que às vezes não foi validado. Então, eu prefiro que você produza 30.000 peças de um produto que fique aqui por muito tempo, ou um produto que foi bem pensado, do que 2.000, dos quais só
Sim, você vai vender e as outras 1.900 vão ficar aí. Vai pro não sei para onde, aí vai vender num lote para um outlet, aí vai acabar num cestão. E você entende? Sim. É o que a gente está produzindo, né? Na nossa questão como marca, eu não coloco assim, nossa, acho que até essa produção eu vou ser sustentável. O que a gente vê, a gente tenta trazer um modelo muito diferente de moda. Então, hoje a gente está nessa etapa das lojas físicas, inclusive as lojas podem montar como se fosse a coleção própria do perfil do cliente dela, do que ela vai consumir, então isso para a gente também é importante, da mesma forma que a cliente final monta, tipo, a peça que é perfeita para ela, o vendedor, né, ali, o lojista pode montar a coleção que ele sabe que vai girar melhor, os tamanhos, as cores. Então, a gente está nessa etapa. A próxima etapa seria meio que deixar nosso ateliê público. Hoje o nosso ateliê não é fechado, ele é completamente fechado, ele não é aberto para visita, mas a gente quer fazer um modelo de loja-ateliê para aproximar o cliente da produção. A gente quer trazer essa aproximação do cliente com relação ao sistema produtivo. E o nosso grande sonho é nunca ter uma big, gigantesca fábrica, mas várias lojas ateliês, porque hoje a gente se sustenta como um ateliê de moda. Então, no ateliê, a gente é sustentável ali, economicamente falando. Aí, na hora que a gente começar a aumentar um pouco a questão de volume, eu consigo aumentar um pouquinho a estrutura e aumentar um pouco a questão de custos, porque uma loja física são custos, né? Sim. Eu tenho custos hoje de e-commerce, que também são custos altos, mas aí eu vou ter curso de aluguel, de vendedor e tudo mais. Na hora que a gente conseguir ter esse custo para conseguir ter a loja ateliê e falar, tá, esse modelo, ele é economicamente viável, a gente quer replicar esse modelo em outras localidades. Então, basicamente, a gente sente que a gente vai ser sustentável enquanto a gente continuar remunerando bem as pessoas, enquanto a gente continuar transformando a perspectiva do cliente, e aí trazer o que a gente realmente quer como marca, né? Que é não só fazer um produto de qualidade, vender sustentável, mas mudar o comportamento de consumo, mudar a forma como as mulheres se veem, mudar a forma como elas têm a experiência com relação ao material delas, com relação à peça de roupa delas, mudar a experiência como o próprio lojista, às vezes, de loja multimarca, compra, que tem que comprar na estação tal,